Amém. Bom dia, Renovo. Paz seja com todos, amém? Você é muito bem-vindo aqui. Vamos aplaudir a Jesus por esse momento tão especial. Amém. Esse momento tão especial aqui da presença de Deus aqui em nosso meio, né? Nós estamos num período muito especial, né? De buscarmos a Deus juntos para um novo tempo, né? Quem espera um novo tempo em 2024? Quem está cansado de coisas iguais e mesmas coisas? Diga aí, ó, eu estou cansado, eu quero coisa nova na minha vida. Amém? Graças a Deus. Nós estamos num propósito, esse propósito tem abençoado o nosso coração. Nós temos como base deste propósito uma palavra que está no livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6. Quero dizer a todos os visitantes que eles são muito bem-vindos aqui. Tem visitantes que conhecemos há um bom tempo, sejam muito bem-vindos. Tem outros que estão voltando aqui pela segunda, terceira vez. Queremos muito que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, amém? Estamos felizes também que a Thay está aí, né? Ô Thay, Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Thay. Passou por uma simples cirurgia cardíaca, complexa, cheia de detalhes, mas graças a Deus, Deus a abençoou. E ela está aqui para dar glórias a Deus, amém? Em nome de Jesus. Os PGs, os Renovo Home dessa semana, nós faremos uma confraternização. Mas na semana que vem vai ser uma semana de testemunhos. E você vai poder contar um pouco daquilo que Deus fez por você nesse ano de 2024. 2023. Eu sei que Deus fez grandes coisas. Por isso que nós estamos alegres. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 6. Ela já está ali. Está escrito assim, ó: sem fé é... Amém. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele... e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos mais uma vez? Forte, com voz de trovão aí. Quem está com voz de trovão aí? Relâmpago, vai as meninas, voz de relâmpago. Vamos lá, então. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Nós temos aí duas óticas muito importantes desse versículo, que a fé precisa ser uma fé intencional, e a fé intencional ela é recompensada. A gente não tem fé assim banalmente, né? Vamos dizer assim, uma fé displicente. Eu tenho fé sim. Não, a fé ela precisa ser intencional. Nós trabalhamos a nossa fé. E eu pergunto a você desde já: você tem trabalhado a sua fé? Você tem alimentado a sua fé? Pastor, mas como é que eu alimento a minha fé? Como é que eu trabalho a minha fé? Uma das coisas que você está fazendo que é certa é o fato de você vir à igreja. Quando você vem à igreja, você recebe palavras de fé. Amém. Então a sua fé é aumentada. Outra coisa que é importante quando você está com a sua família cristã, a família que Deus te deu, aqueles irmãos que você foi conhecendo porque eles também têm a palavra de Deus implantada em si, você os encontra nos cultos, nos lares, então você discute, você conversa, você pergunta, você abre o seu coração, você expressa a sua fé, e você os abençoa, e você é abençoado através deles, e isso é uma maneira de você viver e estimular a sua fé. Quem está fazendo isso já levanta a tua mão. Quem ainda não está, pode levantar a mão, que ano que vem você vai fazer. Eu acredito, eu creio nisso, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém foi chamado para andar sozinho. Nós não fomos chamados para andar sozinho. Quando você recebe Jesus, você é batizado no corpo de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Você é inserido de uma forma sobrenatural no corpo de Cristo. Quando você entra nas águas, você é recebido pelo Espírito Santo. Você recebe um batismo que te coloca como corpo e sangue de Cristo. Mas quando você recebe Jesus, você entra por uma família, a família cristã, com a qual você tem que conviver. Agora eu quero perguntar para você: a sua família normal é normal?
Ou a sua família normal, ela tem algumas coisas que poderiam melhorar? Quem tem algo que podia melhorar, olha aí para a pessoa que podia melhorar. Não, não olha não. Pode ser que ela esteja aqui, né? Mas, então a nossa fé, irmãos, é uma fé intencional. Nós trabalhamos a nossa fé. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Nós buscamos a Deus em oração. Nós passamos o dia meditando na palavra do Senhor, porque o homem que medita dia e noite na palavra do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. É isso que eu quero para a minha vida. Então nós estamos diante de um tempo profético. Nós começamos há pelo menos aí uns 33 dias atrás. Nós temos ainda mais 2 semanas, 3 semanas para o final do ano, 3 semanas para o final do ano. Então nós começamos há 29 dias atrás. Já faz um mês que nós estamos neste propósito. Aí você fala, pastor, mas eu vou entrar agora atrasado. Não tem problema. Antes tarde do quê? Nunca. Dê o primeiro passo. Sempre ainda é uma oportunidade para você renovar sua fé, para você estabelecer um plano novo de vida. Você precisa de um plano novo de vida. E você precisa buscar isso em Deus. Deus vai te ajudar a fazer um plano para 2024. Não chega 2024 só depois de comer um peru, tomar uma taça de cidra cerezer de maçã, né? Nossa. E aí uns vão lá, dão 7 pulos, outros vão tomar um banho de cachoeira. Não resolve nada, irmãos. O que muda a vida de uma pessoa é a intensidade que ela tem com Deus, é a vontade que ela tem de conhecer mais o eterno. Amém? Porque a nossa vida, por muito boa que seja, chega a 80, 100 anos, vamos dizer uns teimosos aí, chegam a 100 anos, né? Não morre por nada nesse mundo. Mas chega um tempo que essa vida acaba. Ela pode ser muito extensa, mas a vida que Deus quer que você tenha não é simplesmente uma vida extensa, com muitos dias, mas seja uma vida intensa, com muita profundidade. Amém? Então é tempo de nós chegarmos a Deus. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará. Então é intencional. Então você que vai começar hoje, começa hoje. O que você faz? Você faz um jejum semanal de alguma coisa que você queira, né? Você faz um jejum diário se você quiser. Tem uns que têm fé para fazer um jejum uma vez por ano, né? Nós não estamos disputando quem faz mais. Tem uns que têm fé para jejuar todo dia. Nós não estamos disputando quem faz mais. Nós estamos trabalhando, não disputando, nós estamos trabalhando para ir morar no céu. Amém? E quanto mais perto de Jesus, mais confortável eu vou estar no céu. Já pensou? Você passa a vida inteira longe de Deus, quando morre e fala, foi para o céu. Não é nada, irmãos. É difícil falar com aquela pessoa que morreu, que não teve nenhum compromisso com Deus, não teve a vida no altar, que ela foi para o céu. Não é isso que a Bíblia fala. Aí o que a Bíblia fala? Então você precisa estudar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você cresce em conhecimento. Quando você cresce em conhecimento, você cresce em responsabilidade. Quando as coisas vão ficando mais difíceis, quando você cresce em responsabilidade. Ou era mais fácil, ou é mais fácil depois de adulto, ou era mais fácil quando você era criança? Quem casou e começou a pagar a conta de luz e água e nunca tinha pago uma conta de luz e água, aí não tinha pressa no chuveiro, casou, ficou com pressa no chuveiro. Porque a responsabilidade muda quando você assume novos níveis. Por isso que é importante nós aceitarmos a responsabilidade que Deus depositou em nós. Não é para fraco a vida cristã. Mas se você está fraco, você se achega a Deus, Ele te fortalece. Amém? Então nós às vezes estamos fracos porque nós nos distanciamos da fonte de energia. Até o seu celular precisa de carga. Quanto mais você, quanto mais eu. E essa energia ela vem do Senhor. Amém? Então esse é nosso propósito. Nós vamos ler a Bíblia todo dia, nós vamos jejuar uma vez por semana, nós vamos participar dos grupos
dos Renovo Home, nós vamos participar dos cultos, de todas as atividades da igreja, nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor, nós vamos fazer um período de oração. É tudo coisa que você faz com simplicidade, mas com intensidade, e funciona. Deus começa a abrir para você os seus olhos, os seus ouvidos, a sua percepção. Você começa a ter uma vida melhor, mais profunda com Deus. Gênesis 18:14. Você pode dizer: as coisas para mim estão muito difíceis, eu tenho muita dificuldade. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis 18:14 que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? Pergunta para você mesmo. Feche os seus olhos aí e diga: existe alguma coisa difícil demais para Deus? Mas eu quero falar que não existe nada difícil, nada impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis, porque o Senhor, Ele diz assim, que aquele que crê fará coisas maiores, restaurará situações que não tinham mais jeito. Talvez você esteja diante de uma ponte que já foi destruída, o Senhor pode restaurá-la. Talvez você mesmo não está acreditando, mas não acredita na coisa, acredita em Deus e pede a esse Deus que as coisas acontecem. Amém? Quem está conectado aí, diga amém. Amém. Então, alguns princípios que nós falamos foi esse, ó. Há coisas que Deus faz sem você. Quem acredita nisso, diga amém. Mas há coisas que Ele decidiu fazer com você. Fala para o seu irmão: há coisas que Ele decidiu fazer com você. Você precisa fazer. Amém? Então, Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu. Ouça isso, olha que lindo. E dê glória a Deus se você acredita. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Quem está esperando em Deus aí, diga amém. Mas eu só posso fazer a diferença na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Eu só posso fazer a diferença sendo diferente, né? Então nós estamos falando todos esses versos e todo esse preâmbulo para começarmos a palavra, porque é uma coisa, irmãos. A nossa vida, às vezes nós passamos momentos de medo. Às vezes na nossa vida nós passamos momentos de incerteza. Talvez 2023 foi um ano de incerteza na sua vida, de medo. Mas existe um antídoto para o medo. Não é coragem. O antídoto para o medo, em uma só palavra, monossílaba. O antídoto para o medo é a palavra fé. Diga aí, fé. Fé. Por que os heróis da Bíblia não tiveram medo? Diante de Golias, diante do mar, diante de Faraó, diante das adversidades, diante dos amalequitas, diante da terra que tinha que construir, diante do dilúvio, diante das prisões, porque eles tinham algo dentro deles que se chamava fé. Amém? E o que é fé? Em Hebreus 11:1 diz: fé é ter certeza do que esperamos e certeza do que não vemos. Você precisa ter fé que eu estou aqui hoje? Por quê? Você me vê, né? Você está vendo? Precisa ter fé? Não. Agora, na sua família falta alguém que devia estar aqui e não está? Sim ou não? Sim? Então, feche seus olhos aí. Pela fé enxerga essa pessoa salva. Pela fé enxerga essa pessoa aos pés de Cristo. Talvez tenha alguma pessoa da sua família que está muito enferma e precisa de cura. Pela fé enxerga essa pessoa boa, saudável, forte, em pé. Certeza do que não vemos. Fé é ter certeza do que esperamos, certeza do que não vemos. Amém?
Eu quero dizer para você o seguinte, olha, eu vou mandar uma relaçãozinha assim, de alguns tópicos, para vocês via celular, tá bom? Ou eu vou colocar lá no meu status, tá bom? E eu vou mandar também pelo grupo da igreja, compartilha isso. Mas é o seguinte, eu queria te dar uma direção aí, tá? Então faça um plano de ação. Você lista os seus sonhos e os seus objetivos. Aí, ao lado de cada linha, você escreva os passos que você tomou para alcançá-los. Tá bom? Então vamos dizer, eu gostaria de que tal coisa acontecesse. E aí, para que isso acontecesse, eu fiz isso, isso, isso. Porque às vezes, irmão, sabe o que acontece? A gente tem um objetivo e a nossa lista de coisas que a gente fez é 0. Não fizemos nada para alcançar aquilo. É igual a pessoa que chega, pastor, ora por mim, eu vou fazer uma prova muito difícil. Aí eu vou lá e qual que é a pergunta que eu faço? Você estudou, criatura do pântano? E às vezes a pessoa fala assim, ai pastor, sabe o que é? Eu estava fechando a série do Game of Thrones e aí não deu certo e caso caiu. Falei, irmão, Deus te ajude. Eu vou orar, mas você vai precisar muito da fé, né? Amém? O Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que você estudou, né? Mas amém. Aí você vai colocar assim, você vai refletir e escrever para você. Você não vai me devolver não, você vai fazer se você quiser. E se você está afim mesmo, tá? Isso demonstra, sabe irmãos, aquilo que a gente faz demonstra se a gente está afim ou não. É verdade ou não é? Quem quer mudar, demonstra que quer mudar. Existem muitas coisas que Deus faz por você, mas existem coisas que Ele faz com você. Então aí você vai colocar as etapas que você sabe que você deveria seguir e não seguiu. Você vai colocar também situações que estão fazendo você duvidar. Ou pessoas que estão fazendo você duvidar do seu sonho. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada matador de sonho. Diga aí comigo, matador de sonho. Cada bom sonho que você tem, o diabo manda um matador de sonho falar para você que você é muito velho, você é muito novo, você é muito pequeno, você não tem dinheiro, é muito distante o que você vai fazer, é muito grande, nunca ninguém fez isso. Ou ele vai dizer assim, outros já tentaram e não conseguiram. Então existem matadores de sonho para cada sonho que Deus te dá. É assim. Deus deu sonho para José. Os irmãos dele não queriam só matar o sonho dele, queriam matá-lo. Você se lembra da história? Então por que nós vamos duvidar? Deus deu uma ousadia para Davi, mas os irmãos dele queriam matar o sonho de Davi. Deus deu um sonho para Jesus, e a família de Jesus queria tirá-lo de lá, a ponto de dizerem, olha Jesus, a tua família está aí fora, porque pensava que Jesus estava fora de si. A Bíblia fala isso muito claramente. E aí Jesus disse assim, ó, minha família está aí fora. Ele disse assim, quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Eu sou da família de Jesus, você é da família de Jesus, quando você começa a fazer a vontade do Senhor que está lá no céu. Amém? Por isso que a nossa postura é diferente. Agora, no final você vai colocar muito sinceramente, se você está duvidando de você, e aí você vai colocar lá objetivos de oração para a sua vida, porque a vida do cristão é diferente. Ela não é igual ao curso do mundo. Existe uma coisa chamada fortalezas, que hoje nós vamos falar sobre elas, sobre as fortalezas. E para isso nós vamos ler o capítulo 10 de Coríntios, 2 Coríntios. Paulo diz algo aos Coríntios,
que é o seguinte: porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Vamos lá? Está fora de... Vamos lá. Puxa vida, sério? Você pegou certo? Amém. Embora andamos na carne, não lutamos segundo o quê? Segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Não está ali? Eu estou falando decor aqui achando que está ali. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos dizer juntos? Porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Achou? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Vamos lá, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? As armas são poderosas para destruir fortalezas. Amém. Então, vamos falar um pouquinho sobre fortalezas. Fortaleza, pense no seguinte, num castelo medieval. As fortalezas são isso. Pensa num castelo medieval, com aquelas pedras enormes, colocadas. Elas tinham um objetivo claro. Qual que é o objetivo claro da fortaleza? É proteger quem está lá dentro. A família real era colocada ali dentro, e ali ela era mantida em segurança e escondida. Então, eram criadas barreiras e esconderijos para que elas se sentissem seguras dentro daquelas proteções. Quando Paulo está falando de fortalezas espirituais, ele está falando de coisas que estão na nossa mente, coisas que estão escondidas em nossa mente. Existem mentiras a respeito de nós que estão escondidas na nossa mente. Existem informações sutis que o diabo vai colocando na nossa mente e vai minando a nossa fé. Ponto que essa mentira, ela se torna uma verdade para a gente. Todas as vezes que a Bíblia fala de fortalezas, está falando de algo que o inimigo criou na mente de uma pessoa através dos pensamentos dela. Pastor, mas eu sou de Jesus. Sim, você é de Jesus. Mas você precisa alimentar-se com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entra em você, ela vai destruindo essas fortalezas, essas convicções, essas mentiras que vão contra o conhecimento de Deus. Então tem uma tela que diz aí, fortalezas são pensamentos onde o inimigo se esconde na mente. Fortalezas são tudo aquilo que as pessoas confiam ao invés de confiarem em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos falar mais a respeito disso. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. A fé, irmãos, é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Não diz sem adoração. Muitos de nós acreditam que a adoração já é tudo que nós podemos oferecer a Deus. Aí eu vou oferecer a minha adoração a Deus, então eu estou agradando a Deus. A Bíblia não diz sem adoração é impossível agradar a Deus. A Bíblia também não diz assim sem oração. Sem oração é impossível agradar a Deus, ou sem jejum é impossível agradar a Deus. Oração, jejum e adoração são importantes
Mas não são elas que fazem você agradar a Deus. É sem fé. Sabe por quê? Por causa de uma coisa muito sutil. Como é que eu me relaciono com a fidelidade de Deus? Vou dizer assim para você. A pessoa mais fiel que você conhece. Não sei quem é a pessoa mais fiel que você conhece que está aqui. Não, essa pessoa é um exemplo de fidelidade. Mesmo essa pessoa que é um exemplo de fidelidade, tem alguns pontos, e eu já fiz esse tipo de experiência, tem alguns pontos na vida dessas pessoas que às vezes não estão refletindo tanta fidelidade. Mas você vê que a pessoa é muito fiel nos negócios, ela é fiel na presença, ela é fiel no caráter, mas tem às vezes um pontinho ou outro que não é tão fiel assim. Porque nós somos humanos, diga assim, humano erra. Amém? Muito bem. Então, a pessoa mais fiel que você conhece, multiplica isso por 1 milhão de vezes. Mais 1 milhão de vezes. Mais 1 milhão de vezes. Esse é Deus. Deus é fiel. E nós cantamos: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Esse Deus é fiel. Presta atenção, irmãos. Esse Deus fiel em tudo. 1.000.000% fiel. Ele vem, faz uma obra resgatadora. Ele se demonstra a você, ele se expõe em você. E a única forma de você ser honesto com esse Deus é você demonstrar a Ele que você confia nele. Como é que eu respondo à fidelidade de Deus? Demonstrando confiança a esse Deus. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Mas você demonstra confiança nele, porque ele é fiel. Então, é uma violação minha e tua. É uma violação da criação não confiar, não ter fé no Criador. É ou não é, irmãos? Nós somos feitos por Ele. A vida que nós temos depende dEle. O ar que nós respiramos foi Ele que preparou. Os alimentos que nós comemos foram preparados por Ele. Essa oportunidade de nós termos conhecido Jesus foi porque Ele nos amou primeiro. Então o mínimo que nós podemos fazer é responder à fidelidade dEle através da nossa confiança. E olha o que a Bíblia diz sobre a fidelidade de Deus. 2 Timóteo 2,11 diz assim: fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, Jesus, também viveremos com Ele. Continua. Se perseverarmos também com Ele, se o negamos, a Bíblia diz que aqueles que confessam a Jesus diante dos homens, Ele os confessará diante do Pai. Amém? Aí alguns acreditam que a única forma da pessoa confessar Jesus é a pessoa vir na frente e falar: eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor e prometo. Não é isso não, irmãos. O ladrão da cruz fez isso? Não. A mulher que estava sendo apedrejada fez isso? Não. Nicodemos fez isso? Não. Mas a atitude deles demonstrou. Amém? Então a sua atitude é mais importante do que você vir na frente. Se vir na frente te causa medo, tem uma atitude de quem não tem medo e que tem coragem, que tem confiança. Amém? Graças a Deus. Então se o negamos, Ele também. Se perseveramos com Ele, reinaremos. Voltou, não fui para lá ainda. Voltou um pouquinho. Se perseverarmos, Senhor, eu quero viver o Teu reino, eu quero ver o Teu reino estabelecido. Irmãos, perseverança. Sabe a perseverança o que faz com a gente? Faz a gente quando não tem vontade de trabalhar.
Quem aqui acorda todo dia morrendo de vontade de ficar na cama? Não, eu sou diferente, eu acordo explodido de alegria, eu chuto a coberta para longe, eu salto de um pulo só e falo, vou lá ralar as costas. Não, né? Mas por que você vai? Porque são os boletos que te animam? São os boletos? Irmãos, perseverança é o seguinte: quando está tudo errado lá na sua casa, você fala, eu vou andar mais uma milha com essa mulher. Não é? Não é? Eu vou aguentar esse homem mais 1 quilômetro. Não é? Eu vou ter paciência. Quem tem que ter paciência aí, ó? Paciência, fruto do Espírito. Amém? Mas a Bíblia diz o quê? Se somos infiéis, ele é infiel. O que diz ali? Se somos infiéis, por quê? Está ali, ó. Pois não pode, diga junto comigo, não pode, de maneira nenhuma, negar-se a si mesmo. Às vezes eu leio a frase ao contrário, tá? Dislexia, toque, tem outras coisas aí também acompanhando. E eu sei outras versões também, mas tá bom. Então, ele não pode negar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque é um dos atributos. Diga assim, atributo. Atributo de Deus. É dele. É igual ao amor. As pessoas pensam que amor é um sentimento. Não é. Amor é uma pessoa. Deus é amor. Então, fidelidade é um comportamento? Fidelidade é um atributo. É o que Deus é. Ele é fiel. Se você for infiel, Ele permanece fiel. E sabe por quê? Que nós podemos nos alegrar nisso? Porque mesmo nas nossas situações de infidelidade, que eu sei que todos nós aqui, inclusive eu, já praticamos coisas infiéis. Não respondemos como deveríamos responder ao chamado de Deus. Não fizemos o que Deus nos mandou fazer. Não obedecemos a sua palavra, não nos dedicamos a Ele. Um monte de situação que mostram a nossa infidelidade. Mas e Ele mudou com você? Não, Ele permanece fiel, amém? Vamos aplaudir esse Deus fiel, amém? Glórias a Deus. Vamos lá então. Então, fortaleza são locais na mente onde a gente esconde, onde o inimigo escondeu uma palavra. São locais na mente que fazem a gente confiar mais nas coisas, nos bens, nos relacionamentos. Faz a gente confiar no cartucho. Faz a gente confiar nas amizades. Faz a gente confiar naquilo que os homens podem fazer para a gente. Faz a gente confiar no saldo bancário. Tudo isso são fortalezas que muitas vezes estão no lugar de Deus. Estão no lugar de Deus. E a Bíblia é muito clara, e ela fala a respeito de uma pessoa, né? Uma pessoa que colocou o seu coração nas riquezas, mas que queria conhecer Jesus. E Jesus se encontrou com esse homem. E aquilo que Jesus falou para esse homem não mudou ele. Engraçado, né? Nós estamos fazendo uma série de encontros com Jesus. E onde Jesus chega, existe transformação. Mas na vida desse rapaz, a única coisa que ele sentiu foi tristeza. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Marcos 10:17. A palavra de Deus vai nos ajudar com advertências para nos limpar e para nos purificar. Amém? Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. E ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, não seja uma fraude para ninguém, não engane ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então o homem respondeu:
Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando com ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha, siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele ficou triste. Aí você fala: pastor, então para herdar o céu eu preciso vender tudo que eu tenho? Eu preciso dar tudo aos pobres? Jesus só disse isso para uma pessoa. Na Bíblia inteira só tem um relato a respeito disso. Porque aquele moço, Jesus fez um raio-x dele quando olhou para ele. Jesus não olhou de graça para ele. Jesus olhou e deu um scanner assim, sabe? Passou o scanner, fez uma ressonância e viu que no coração daquele homem tinha um saquinho de dinheiro. No coração dele estava algo que era uma fortaleza, que ele não quis tirar. E que para ele era necessário ele se desfazer. O coração dele estava, em primeiro lugar, a riqueza. Mas o problema não era a riqueza. E aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, se for assim, quem pode ser salvo? Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para aqueles o quê? Que confiam na riqueza. Está vendo que não é a riqueza? É a confiança na riqueza. Para aqueles que confiam na riqueza, porque a riqueza se tornou um Deus para essa pessoa. Agora, por que Jesus não falou isso para Marta, Maria e Lázaro? Marta e Maria e Lázaro eram riquíssimos. Por que você acha que Jesus não falou isso para eles? Falou: Marta, Maria, Lázaro, vende tudo e sigam-me. Porque o coração deles já era de Jesus. A primeira pessoa que eles lembraram de falar que o Lázaro estava enfermo era Jesus. Maria pegou algo caríssimo e derramou aos pés de Jesus. O coração dela não estava no algo caríssimo, estava em Jesus, estava naquilo que ela podia oferecer. Marta fazia alimento para todo mundo que estava na casa dele. Onde Jesus estava lotado. Maria ficava aos pés de Jesus comendo daquelas palavras. Quando Jesus foi crucificado, a primeira que foi ao túmulo foi Maria. Então nós vemos uma situação de que no coração dela, e no coração de Lázaro, e no coração de Marta, eles eram íntimos de Jesus. Por isso que a riqueza não atrapalhava. Porque eles tinham um coração voltado para Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu estou pregando aqui para vocês, para o ouvido de vocês, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a palavra fique no coração de vocês. Sabe por quê? Porque a fé, ela não vem da mente, ela vem do coração. Você ouve e desce para o coração. Você ouve e desce para o coração. O que diz a Bíblia lá em Romanos 10:8? Diz assim: o que diz, porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Eu estou falando com vocês, a palavra da fé está na boca. Então, se vocês estão me ouvindo, está no coração. Então, com a boca, se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer.
A fé está no coração. Se com o coração você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Continuando o versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Porque, leia comigo, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? E Mateus 12, 34 diz assim: porque a boca fala. Amém? Então, irmãos, hoje fique algo no seu coração. Deus quer que você reflita a fidelidade dele através da sua confiança nele. Amém? Confia no Senhor? Feche seus olhos. O Senhor está procurando aqueles que têm fé, que têm confiança, que confiam e confessam com a boca a sua palavra, mas principalmente que creem com o coração. Amém? Mas o que acontece? Muitos creem que Deus existe. E até o diabo crê que Deus existe. Por isso que o ateu, irmãos, pode voltar aqui. Por isso que o ateu, ele é uma aberração. Porque ele conseguiu ser pior que o diabo. O ateu é pior que o diabo. Porque o diabo crê e treme. O ateu fala que Deus não existe e que esse mundo todo foi criado do nada. Existem pessoas que creem que Deus existe, mas o estilo de vida delas diz exatamente o contrário. Diz que elas não dependem de Deus. A Bíblia diz em Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros de guerra. Que quer dizer isso? Na força do exército, na força das suas capacidades, na sua força ou na força que construiu em torno de si. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Cavalo, um animal que é para o trabalho, um animal que era para a agricultura, um animal que era para o transporte. Alguns confiavam na capacidade dos seus celeiros, na capacidade dos seus braços, na capacidade da sua força, dos seus exércitos. Nós, porém, irmãos, diga assim, nós, porém. Vamos falar isso gostoso? Vamos lá? 1, 2, 3. Confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos aplaudir, amém? Graças a Deus, amém. Muitas pessoas, irmãos, as fortalezas na mente dela estão direcionando-a para confiar no álcool como uma fonte de relaxamento ou como uma fonte de segurança. Alguns quando estão muito assim cansados com as situações, caem para remédios. Outros caem para bebida, outros caem para prostituição, porque eles olham para essas coisas como sendo coisas que todo mundo faz, coisas que vão trazer um prazer imediato e coisas que vão dar um alívio para a alma. Então essas coisas estão no lugar de Deus para essas pessoas. E possivelmente aqui não tem ninguém nessa situação. Nem de álcool, nem de prostituição e nem de remédios pesados para buscar fortaleza ou buscar esconderijo ou tentar camuflar a tristeza através dessas coisas. Mas eu digo, irmãos, que existem mesmo coisas maravilhosas que Deus deixou para a gente, que às vezes estão tomando o lugar de Deus. Quando eu coloco a minha confiança em coisas que são boas, que são maravilhosas, que são deixadas por Deus, ao invés de colocar a minha confiança em Deus, eu estou fazendo como o jovem rico. Particularmente, não. Publicamente, não. Mas no oculto da minha alma, eu estou deixando isso acontecer. Então, eu estou longe de ter a minha confiança centralizada em Deus.
Então muitas vezes a nossa riqueza, o nosso estilo, as nossas preferências são muito atraentes para que nós as deixemos. E a gente prefere manter elas no lugar onde Deus deveria estar. Timóteo é orientado, aliás, por Paulo, numa palavra que está lá em 2 Timóteo 2,1, que diz assim: quanto a você, filho meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais, celestiais, aliás. Então, existe uma luta nossa contra as forças do mal. E Paulo fala muito claro: olha, você não pode fazer isso. E você não pode também se amoldar. Como diz lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está querendo transformar a gente, não é reciclar. Não é reciclar. Reciclar é quando você pega um monte de coisa velha e tenta fazer uma coisa nova. Não, Deus quer te fazer uma nova pessoa. E quando nós nos achegamos a Ele e permitirmos sermos moldados, nós temos condição de olhar para o futuro e vermos uma luz, e vermos uma transformação que vai sendo trabalhada na nossa mente, vai sendo trabalhado no nosso coração. E nós precisamos disso. Veja uma coisa, se você hoje tivesse uma nova habilidade, vamos dizer que você aprenda aí, em minutos você aprenda um novo idioma. Vamos dizer que você aprenda a falar, não inglês, tá? Que está muito fácil aí para todo mundo. Mas vamos dizer que você aprenda a falar polonês aí, né? Aí o que acontece? Você começa não só a saber se comunicar, mas você começa a arrumar amigos que falam polonês, não é verdade? Você vai colocar na sua mente que você tem um desejo de um dia visitar a Polônia, né? Eu não sei nem que prato que é o prato mais gostoso de lá, mas você vai falar assim: ó, vou preparar um prato polonês hoje. E aí você fala: pastor, olha, tem um quitute feito à base de, sei lá, que olha que eu aprendi a fazer. Então você vai mudando o seu jeito de pensar. Você está me entendendo? Você começa a olhar para coisas de uma maneira mais atraente. Você começa a olhar para coisas que antes você não tinha interesse, nem lembrava que a Polônia existe, nem lembrava que a capital da Polônia é... Pois é, essa daí mesmo. Então, você não sabia nada, você não sabia das belezas naturais, você não sabia qual que é o idioma, você não sabia nada. Mas como você começou, de repente você ganhou uma nova habilidade, nasceu um desejo dentro de você de conhecer mais. É também assim se você, por exemplo, aprendesse a tocar um instrumento. Você sempre sonhou tocar violão, vamos dizer, você começou a tocar violão e tal, e aí você começou a tirar música, você começou a perceber: olha, tocou a nota certa, essa daí mesmo, puxa, isso daí eu não fazia, e você começa a trabalhar naquilo, né? Já, meu irmão, já percebeu ali? Aí, olha que bonito. Você começa a comprar um violão, você chama as pessoas na sua casa, você começa a chamar e tocar, você começa a se interessar pela música, você abre habilidades, mas você abre novos relacionamentos também. Eu posso dizer que eu, antes da música, eu não me comunicava bem, mas depois com a música eu comecei a não me comunicar bem através da música. Mas aí foi melhorando, e você vai ampliando as coisas. É isso. Quando você começa a se achegar a Deus, pelo poder do Espírito Santo, vem coisas novas para a sua vida. Vem novas habilidades. Quando você começa a aprender a palavra de Deus, quando você começa a se dedicar para ela, você começa a crescer. As pessoas não olham mais a você como uma pessoa que estava longe de Deus, mas como alguém que é fonte de recurso, alguém que representa o céu. É isso que eu estou falando, irmãos. Esse moldar de Deus em nossa vida faz isso. Não importa onde a gente está, a gente representa o céu.
E eu quero muito, irmãos, que essa nova maneira de você se comunicar demonstre que no seu coração o principal é o Senhor. E para 2024 dar certo, a gente precisa de um conhecimento renovado. A gente precisa de uma mente que conhece a Deus. E muitas vezes essa mente nossa, irmãos, lembra das fortalezas? Essa mente nossa está com coisas que precisam sair. A vida não é só plantar, irmãos. A vida não é só colher. Mas Salomão disse assim: existe tempo de você arrancar. Que diz ali, ó, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E tem coisas que sutilmente estão sendo plantadas e colocadas em nós. Queridos, infelizmente, a mídia está doutrinando o mundo. O diabo está discipulando as pessoas através de Hollywood. A gente não acha nem mais tão ruim. Você está assistindo um filme, aí aquele casal que se viu pela primeira vez, oi, vamos lá, pum, vai para a cama. E a gente acha, não, isso é normal. E isso está falando para a gente que está tudo certo. Aí a gente põe o nosso filho para assistir a Peppa Pig, que é um porquinho lindo. Só que a figura masculina é um banana. O pai lá da casa da Peppa Pig, lá você chama você assiste. Para, irmão. O marido daquela casa é um banana. Os filhos olham para ele debochando. É isso que a gente quer dos nossos filhos? Eles estão doutrinando os nossos filhos porque a gente não tem paciência. A gente faz assim, ó, toma aí, vai. Hollywood está falando para a gente quem que é bacana, como é legal a gente ser, quem são os heróis. Esse dia eu estava assistindo a Mulher Maravilha, junto com meu pai. Meu pai, a Mulher Maravilha, falou, nossa, ela é de outro planeta, né, Dani? Aí ela deu umas voadoras, deu uns laços lá, mas daqui a pouco ela olhou para o cara olhou para ela, e ela foi, maravilha, deitou com o rapaz que morreu. E sabe o que a gente estava fazendo? A gente estava torcendo, ai, como eles, seria ótimo se eles ficassem juntos. Que história linda, nossa, ela é de outro planeta, ela é a amazona da voadora, ela explode tudo, mas ele olhou para ela não sabe, ela é pura, ela não sabe nada dos homens, como é que funciona. Puxa, seria tão bom se ele ensinasse. E a gente está sendo doutrinado, e a gente tem que assistir um filme desse, vai repreender, sai Satanás em nome de Jesus, porque senão a gente acha que está certo. E a gente fala para os nossos filhos, aprovando isso, que queimar etapas está certo. 2024 não vai ser diferente se a nossa doutrinação vier de Hollywood. O nosso discipulado vem de ser, de nós estarmos aprendendo de Deus. Discípulo quer dizer aprendiz. E a gente precisa ser aprendiz. E eu quero que em nome de Jesus, você feche os seus olhos aí onde você está. A nova mente precisa receber algo novo para ser plantado. Mas as coisas velhas precisam ser arrancadas. A nova mente recebe algo novo para ser plantado. Eu quero um 2024 novo. Varsóvia, capital da Polônia. Essa equipe de mídia está cada dia melhor aqui. Qual o pensamento dentro de você que precisa ser arrancado? Qual o pensamento? Põe a mão dentro do seu coração.
Porque com o coração você crê, com a sua boca você confessa, e na sua mente você precisa guardar a palavra de Deus. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no mais íntimo. A gente fala coração, tá? Mas eu e você sabemos que o coração não tem neurônio. Tem neurônio o coração? Não tem, né? O coração é um músculo. É um músculo. Por isso chama miocárdio. Mio é músculo, cardio, cardíaco. Músculo, cardíaco. A gente sabe que não é no coração. Mas naquela época eles tratavam como coração, porque eles acreditavam que era o coração que estava o centro da vida. E hoje a gente sabe, se o coração para, a mente continua ligada por alguns momentos. Nós sabemos disso. A ciência comprovou isso. E nesses últimos momentos de uma mente que sabe que vai morrer, porque o coração parou, acontece um turbilhão de coisas, que eu tenho certeza que essa mente não está pensando no jogo de futebol, quem foi campeão, quem caiu, não está pensando nisso. Essa mente não está pensando nos boletos de segunda-feira. Essa mente, nos seus últimos minutos, ela está pensando o que eu fiz para Deus, o que eu deixei de fazer para Deus. Então, quando a Bíblia fala no coração, ela está falando no profundo do seu ser. No profundo do seu ser. Você sabe quem que é esse profundo do seu ser? Continue com seus olhinhos fechados, com a sua mão no seu coração. O profundo do seu ser é aquela pessoa que é você mesmo, que briga com você quando você fez um negócio errado. Não tem? Você não briga com você mesmo? Olha o que você fez quando você faz uma coisa errada. Você não fala para você mesmo? Puxa vida, por que você foi falar isso? Se eu pudesse, eu nunca mais. Por que, Daniel, que você fez isso? Então é com esse sujeito aí que é você conversando com você mesmo. Essa pessoa aí que é um só, mas que está dividida, porque uma pessoa quer servir a Deus, assim como Paulo fala, mas com o corpo muitas vezes está valendo a lei do pecado, ao invés da lei de Deus, de Cristo Jesus. Então esse você que fala com você, qual o pensamento deste você que você precisa arrancar? E quais coisas novas que precisam ser plantadas? E eu quero perguntar para você, qual o medo que você precisa perder para dar esse passo, para tomar a decisão certa? Qual o passo que está te impedindo de tomar a decisão mais importante da sua vida? Paulo lá em Coríntios diz, no capítulo 10, no versículo 5, diz que destruímos os raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando vem um pensamento ruim, leve ele à obediência de Cristo. Leve ele. Paulo está recomendando, destrua a arrogância, destrua os raciocínios falaciosos, tudo que se levante contra o conhecimento de Deus, o amarre-o, leve somente a obedecer. Muitos recebem a Jesus, mas continuam andando com a mente antiga. Isso precisa mudar. Mudar para ter a mente de Cristo, o modelo de pensamento de Cristo. Ele é um ungido. Ele nos ungiu para sermos conforme a sua semelhança. Nós precisamos nos parecer com Ele. Tem gente que quer parecer com Jesus, deixando o cabelo comprido, uma barba comprida, colocando uma lente azul, não sabendo que não era azul, porque a Bíblia fala que os olhos dele eram mais negros, seus dentes eram brancos, sua pele era morena. A Bíblia fala isso a respeito do Messias. Você precisa se parecer com Jesus nas suas atitudes, o seu interior. Isso vai refletir as suas decisões, as suas escolhas, vai refletir em 2024 na sua forma de
tratar as coisas, na sua forma de o aceitar, na sua forma de se conformar com as coisas ou lutar contra elas. Nós não vamos mais pegar a forma errada, nós vamos pegar a forma certa. Nós vamos viver da maneira que agrada ao Senhor. E eu quero fazer uma pergunta muito séria para você. Você deseja isso? Você deseja viver da maneira que agrada ao Senhor? Esperando por Ele, olhando por Ele, sabendo que Ele vai te ouvir, colocando a sua confiança nele? Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que você leia comigo essa palavra que está em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 7. Diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Vamos juntos? Você pode confessar isso? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Vamos de novo. Não precisa ler junto com a multidão, mas leia do seu jeito, da sua forma. Eu vou ler aqui. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.